Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio, dessa vez para falar de um dos maiores desafios do marketing, que é transformar uma marca global com sotaque, com propriedade regional. E quem faz isso, está à frente como gerente de marketing da Solar Coca-Cola, é Patrícia Ávila. Patrícia, muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo e vamos embora, vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Solar Coca-Cola está presente em 70% do território nacional e eu queria saber um pouquinho de como começou a sua vida na Solar Coca-Cola. Eu queria que você voltasse um pouco, inclusive. Como começou a sua escolha pelo marketing, pelo mundo da comunicação e a sua chegada aí na Solar e sua atuação aqui em Fortaleza? Legal. Minha história ela é um pouco diferente do padrão. Então, eu digo que eu comecei na faculdade, eu fiz administração, fiz contabilidade, depois eu fiz mestrado, mas eu inicialmente tinha esse ponto de... Eu gostava de todas as cadeiras da administração, e aí eu ficava, o que é que eu vou fazer? Acabei entrando em consultoria, adorei uma época, vim para Fortaleza, eu sou recifense, me mudei para Fortaleza para trabalhar na Solar, e entrei na Solar pela área de finanças, onde eu fiquei por 7 anos. Então, eu tenho uma base financeira muito forte, mas sempre uma finança associada ao negócio. Então, planejamento financeiro, tesouraria, relação com o investidor, uma área de commercial finance que é muito forte na Solar, que o marketing e o comercial são os clientes de finanças, então pensar em rentabilidade de produto, pensar na melhor gestão da verba de marketing, foram áreas de finanças pelas quais eu passei. Depois eu passei pela área de inovação, até que o marketing ali me puxando, a área de categorias, não tem como falar de estratégia numa empresa que trabalha com produtos Coca-Cola sem falar de estratégia de marketing. Então, sempre era uma área que eu me interessava bastante. E aí foi quando eu vim para o marketing. Então, é uma história um pouco diferente. Na verdade, o negócio me puxou para o marketing e aqui é onde eu estou agora e adorando. É muito envolvente, eu digo que eu sempre tenho 9 anos de Coca-Cola, mais de Solar, mas hoje realmente eu vejo o meu trabalho no ponto de venda, efetivamente, nos consumidores, nas ativações, na rua. Então é muito interessante, é muito engrandecedor, assim, é muito satisfatório e é uma área muito legal. O time muito bom, a empresa, é tudo muito legal. Que legal, você contando a sua trajetória. A gente teve recente a Natália Garcia, né? Ela estava como CMO do Bradesco, agora ela é diretora do Bradesco Consórcios, e ela tem uma trajetória que iniciou como engenharia, com esse olhar para o mercado financeiro também. Então é legal ter essas histórias, que a pessoa tem essa visão, que eu acho que cria assim, um olhar e um valor para o negócio diferente. Eu acho que vai muito da mudança, da evolução da posição do marketing, que o marketing fala sobre negócios. Na verdade, todos os setores. O RH passou a falar sobre negócios também, né? Obviamente, olhando para o criativo, olhando para essas ações, mas tendo a capacidade de conversar sobre negócios e entender o valor daquele setor, né? Para a marca. Então, é muito legal ter essa sua mudança e contar um pouquinho dessa história, porque eu acho que abre a mente aí para quem está escutando a gente. Várias pessoas vão puxar mais financeiras para o marketing, mais marketing para o financeiro. Eu acho que isso existe uma grande competência nas empresas que é interessante, tanto dentro da própria empresa, você conhecer as pessoas de outras áreas, porque hoje, estando no marketing, o marketing precisa ter relação muito direta com o comercial, com supply, não existe marketing sem produto, com a própria finanças, para entender, né, qual é a melhor forma de organizar a nossa estratégia e priorizar o nosso portfólio de acordo com a rentabilidade e com o resultado que a companhia vai dar no final. Então, ter passado por várias áreas, e isso não só para o marketing, mas para várias outras áreas, é interessante tanto pelo contato, né, com essas várias áreas que você precisa gerenciar e influenciar para que a gente siga executando nossos planos, quanto para que os planos fiquem mais consistentes e que a gente consiga olhar com a visão mais de helicóptero o impacto total de cada ação que a gente tem no resultado da companhia, não só no resultado da companhia, mas no impacto na vida das pessoas, no impacto na sociedade onde a gente está. Então, isso deixa a visão mais abrangente, assim. Eu acho que é um movimento interessante de ser feito para os profissionais como um todo.
Muito legal. Essa parte da visão mais abrangente vai também pela atuação de vocês, né? Vocês estão 70% do território nacional, norte, nordeste e centro-oeste, cada região muito específica e muito particular. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio, né? Eu já conversei com a Emiliana Albanaz, a diretora de RH da Solar, né? Ela já esteve aqui em 2 episódios do nosso Milcast, e eu sempre falo muito disso com ela em relação ao cuidar das pessoas, né? Porque o cuidado, obviamente, você cuidar é muito geral, mas existem particularidades para cada região do cuidar de gente, né? Sim. E acredito que para o marketing, obviamente, existem vários desafios. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Que bom que você comentou da EMI, porque ter um território tão grande, né, tão abrangente, o território da Solar, se a gente for falar em quilômetros quadrados, são vários países da Europa juntos. Então, você pode colocar França, Portugal, Espanha, e ainda cabe mais aqui dentro. Então, e é um território, apesar de algumas outras regiões talvez não acharem tanto, mas é um território bastante diverso. Dentro do Nordeste tem vários Nordestes, então ainda tem o Norte, o Mato Grosso. Então isso realmente passa por uma estrutura de pessoas e uma estrutura organizacional que permite com que a gente tenha esse olhar regional. Por conta disso, a Solar é dividida em 5 regionais. Então, cada regional tem uma figura de business partner de marketing que cuida de várias agendas relacionadas ao marketing para todas as categorias, para marketing, para trade, e que eles trazem essa visão para a gente. Então, tanto os gerentes comerciais que estão na ponta e que conhecem efetivamente o cliente, o ponto de venda e que traz a visão para a gente do que faz diferença em cada lugar, quanto esses 5 gerentes de marketing regionais que estão em cada regional nossa, também fazem com que a gente consiga ter essa visão diferenciada para cada território, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, vou dar um exemplo agora. A gente teve ao mesmo tempo São João e Copa do Mundo. E aí a gente faz o quê no ponto de venda? Ativa qual dos dois? O que é que a gente prioriza? E a gente fez exatamente uma visão para cada unidade de negócio nossa, junto com a regional, o que é mais forte na sua região. Você tem um São João forte na sua região? Nessa sua unidade, eu não estou falando de Pernambuco, eu estou falando de Recife, eu estou falando de Caruaru, eu estou falando de Petrolina. Então, de cada unidade, o que é mais forte? Se for os dois, vamos fazer uma lista foco de ponto de venda, onde eu vou com um, onde eu vou com outro. Então, pensar como a gente executa melhor o nosso calendário, né? São muitas marcas, são muitos momentos, muitos épocos. E o time das unidades, eles nos ajudam muito, né? São parte fundamental dessa estratégia para que a gente consiga falar com aquele consumidor daquele lugar da melhor forma e que a gente execute a nossa estratégia da melhor forma. E é impressionante como a Solar Coca-Cola está presente em momentos de celebração, né? A gente tem muito esse registro forte da marca na nossa memória de tipo Natal, Carnaval, São João, Copa do Mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento que vocês estão fazendo para a Copa do Mundo Feminina que vem aí no próximo ano. Já estão planejando tudo. Já começou a contagem regressiva, né? Já. O marketing tem disso, né? Vivendo a Copa do Mundo agora e pensando na Copa do Mundo Feminina, eu queria que você contasse um pouco do que é que vocês estão imaginando, planejando para mais uma vez criar essa memória na mente legal. do consumidor. A gente está muito animado com a Copa do Mundo Feminina, que vai ser no Brasil no próximo ano. E dentro do território da Solar, a gente tem 3 cidades sedes. Então, Fortaleza é uma das, com o Castelão. Pernambuco, com a Arena Pernambuco. E Salvador, a Bahia, com a Fonte Nova. Então, são 3 estádios que são sede. A gente espera receber muita gente, fazer uma Copa feminina maravilhosa. E, principalmente, a gente não quer emular uma Copa masculina. A gente não quer imitar, pegar todo o plano desse ano e jogar para o ano que vem igual, só que é uma Copa feminina. Não, a gente está entendendo, junto com o time global, junto com o nosso parceiro, que é a FIFA, junto com o time nacional de Coca-Cola, entendendo quais são as diferenças. O público é diferente, a gente tem mais famílias no estádio, a gente tem mais mulheres no estádio, tem mais crianças no estádio, num jogo feminino do que no jogo masculino. Então, o perfil é diferente, o ticket médio é diferente, o consumo dentro do estádio é diferente, o que se espera de um jogo feminino é diferente do que se espera de um jogo masculino. Então, isso é algo que a gente vem construindo do zero, junto com o time da Coca-Cola. Então, entendendo qual é esse perfil de consumo, como é que ele vai acontecer, para que a gente faça a melhor campanha, da melhor forma, contando as histórias. Então,
a gente, né, estudando bastante sobre o assunto, cerca de 60 anos, 70 anos atrás, era proibido no Brasil, por lei, mulheres jogarem futebol. Então, é algo super recente. Então, essa é uma história, é futebol, mas é também superação, é celebração, é um momento em família, é um momento... Então, a gente vem pensando qual é a melhor forma de fazer para que seja lindo, que seja épico, e a contagem regressiva já começou. No dia do jogo do Brasil, que foi o último jogo da fase de grupos contra a Escócia, marcou exatamente 1 ano para a Copa do Mundo Feminina, para a abertura, e que vai ser no Brasil e que a gente tem o potencial de fazer maravilhoso e épico como a gente gosta de futebol e gosta de fazer. E é impressionante como precisa de tempo, né? Porque eu acho que a marca tem que parar, sentar e escutar, né? Porque antes de agir tem que ter esse momento de escuta, né? Esse momento de pesquisa. Que eu acho que é isso que torna assertivo, atraente e verdadeiro, né? Precisa. Que é o que a gente fez no plano de BP do ano passado, falando de 2026, a gente já levantou essa bola. Estamos aqui falando de 2026, mas em 2027 teremos a Copa do Mundo Feminina. Então, a gente já está há 2 anos pensando nesse momento especificamente. E muito sobre escutar, né? Eu falei muito de escutar a própria FIFA, aprender com engarrafadores. A última Copa do Mundo Feminina foi na Austrália. E a gente teve um momento de troca com o time da Austrália para entender como é que foi lá. A gente acabou de ir para os Estados Unidos para entender algumas coisas de organização e de operação da Copa do Mundo masculina, porque também tem muito que aprender com essa Copa do Mundo. E teve um momento que a gente teve uma troca com a Formiga, que foi jogadora, ela já se aposentou, mas ela continua trabalhando bastante no futebol. Ela jogou 7 Copas do Mundo, então ela entende bastante. E a própria história dela é uma história de superação, de quem amava futebol desde sempre, e que a primeira bola de futebol foi a cabeça de uma boneca. E que a partir daí a gente vem criando um plano bem interessante para o próximo ano. Eu vou deixar como cena dos próximos capítulos essa parte. Muito bom. Estaremos acompanhando e espero que seja um sucesso. Vai ser. Agora eu vou trazer um dado aqui importante, que segundo pesquisas, 57% dos brasileiros aprovam campanhas com influenciadores da própria região e esse sentimento de representatividade chega a 66% no Nordeste. Queria que você contasse um pouco disso antes da nossa conversa ser gravada. Você contou um pouquinho desse alinhamento, né, entre o global e o regional. E eu queria que você tivesse esse olhar aí para o marketing de influência que vem crescendo cada vez mais, né? A gente vê muito nos eventos. Não é mais um momento, um painel. Virou um setor, de fato, que está se profissionalizando, cada vez mais evoluindo e entendendo a importância dele para as marcas e para as pessoas. Me conta um pouco disso. A gente, para todas as campanhas que tem, né, todos os momentos, então o Halloween da Fanta, o futebol agora na Copa do Mundo para Coca-Cola e Powerade. Então, cada campanha que a gente tem, obviamente, uma das frentes, né, uma das mais importantes é a frente de mídia. E o time da Coca-Cola Nacional já faz um plano de mídia super robusto e os influenciadores e as redes sociais estão sempre inclusas como parte fundamental desse plano de mídia. A parte muito boa é que a gente guarda uma relação muito próxima entre engarrafadores e Coca-Cola. Então, nós somos apresentados em relação a esse plano antes e a gente tem a oportunidade de influenciar, de conversar, de entender, de discutir, o que faz com que o plano fique ainda mais robusto e a gente possa falar não só de influenciadores nacionais, mas também de influenciadores regionais. Então, a gente bebe muito desse plano nacional, a gente troca e o plano nacional ele já contempla tanto mídias, né, out of home, outdoors, tal, quanto influenciadores regionais, quanto depois que a gente recebe o plano final, a gente também tem a possibilidade de, do nosso lado, completar um pouco mais esse plano com um plano de mídia regional específico. E aí a gente pode ter outros influenciadores, a gente pode, né, ter TV local, rádio local, às vezes carro de som, dependendo da situação, qual é o público. Então, entendendo o que já vem do nacional e qual é o público, a gente às vezes, a gente tem autonomia, a gente pode fazer de complementar um pouco mais com algumas coisas regionais que a gente entende que funciona melhor e que vai potencializar aquele plano do nacional que a gente recebeu.
Falando de regional, né, vocês celebraram 99 anos do Guaraná Jesus, né, que é considerado não é nem um produto, né, um patrimônio cultural para aquele estado, né. Eu queria que você contasse um pouco disso, de como vocês idealizaram a campanha e assim como fizeram na Copa do Mundo Feminina, né, tiveram esse momento de escuta para compreender. E eu acho que tendo uma agência local, isso fica cada vez mais harmônico, interessante e verdadeiro, como a gente vem falando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha do Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus, ele não é só considerado, ele efetivamente é um patrimônio histórico e cultural do Maranhão. Pode olhar todas as nossas latinhas, tem até o selo de patrimônio histórico e cultural do Maranhão. No ano que vem, o Guaraná Jesus faz 100 anos, então é uma grande responsabilidade. Essa é uma marca que a gente tem 2 marcas regionais, né? Então é o Guaraná Jesus e o Tuxaua, que é um Guaraná do Norte. E o Guaraná Jesus é uma marca conhecida nacionalmente, apesar de ter uma grande força no Maranhão. Não é um refrigerante só do Maranhão. É uma marca que tem uma grande identidade visual, então qualquer coisa rosa e azul que você vê e posta, claramente as pessoas do Brasil inteiro associam o Guaraná Jesus. Então também, cenas dos próximos capítulos, aguardem para a comemoração dos 100 anos. Nos 99 anos a gente já fez um barulho, que é um prévia e um esquenta para o próximo ano, de pintar as avenidas, de pintar o Maranhão de rosa e de falar muito do rosa. Além do São João, o São João também é muito forte no Maranhão e a gente tem um São João forte com o Guaraná Jesus. Esse ano, o mote do São João foi muito sobre união, sobre comemorar juntos. Então, as latinhas comemorativas, elas batem a mão uma com a outra, que tanto representa o túnel, né, da quadrilha, as mãos batendo uma na outra, quanto representa essa união das pessoas. Então, as latinhas no ponto de venda, uma toca na mão da outra. Então, é uma grande responsabilidade de cuidar da marca e, principalmente, manter essa identidade, né? Então, é a Coca-Cola como marca global cuidando de uma marca regional. Então, por isso que o planejamento de Guaraná Jesus fica com a gente aqui no Engarrafador. Tanto o time do Maranhão participa bastante. O planejamento dos 100 anos de Guaraná Jesus será feito junto com o time do Maranhão, no workshop unificado. E a agência que nos apoia e que trabalha junto com a gente na gestão das campanhas do Guaraná Jesus também é uma empresa maranhense. Então, a gente tem esse cuidado muito forte de realmente falar a língua, que seja muito verdadeiro, que as pessoas se conectem. E realmente o Guaraná Jesus tem um engajamento maravilhoso. O público adora, tudo engaja, tudo se conecta. E é uma demonstração de que a gente está no caminho certo de manter essa marca, continuar forte nacionalmente, mas principalmente continuar conversando com o maranhense e dando esse orgulho que ele sempre deu para o maranhense. E reforçando, né, esse elo afetivo, né, não deixando de estar presente com sentimento, com envolvimento. Exato. Eu acho que deve ser um desafio, mas um bom desafio, porque eu acho que vocês vêm conseguindo dar continuidade a esse legado. Exato. Agora, falando de Copa do Mundo, é um assunto em comum. O clima bom é de Copa do Mundo, né? A gente já chega com assunto para falar com a pessoa. É a forma que a gente tem, a gente já chega e o jogo, hein? E depois que a Alemanha perdeu, aí é que a gente tá cheio de assunto. É só coisa boa, maravilha. Brasil ainda aí jogando com tudo, a gente tá muito feliz, celebrando, né? Um momento celebrativo de fato, né? E vocês entendem disso, e vocês fazem isso, e fazem experiências pensando nisso, que foi o que vocês fizeram no Iguatemi Bosque, com essa troca de figurinhas. O Espaço Nosso Meu tá localizado no Jardins Open Mall, e a Solar Coca-Cola fez também a ativação aqui no Jardins Open Mall. É muito legal ver esse espaço criando vida a partir dessas ativações e dessas experiências. E eu queria que você contasse um pouco desse cuidado que vocês têm, que eu acho que é um desafio, de fato, né? Porque para você acontecer esse olhar para o live marketing, tem que ter um ponto de contato, e para você ter um ponto de contato, você tem que garantir que seja uma boa experiência para quem está ali vivendo e vivenciando aquilo. Me conta. Eu acho interessante falar que a Coca-Cola é uma marca global com expressividade regional, né? Esse formato que a Coca fez no mundo com os engarrafadores permite com que isso seja ainda mais fortalecido. Então, o patrocínio da FIFA, né, essa parceria com a FIFA é uma parceria global, mas a forma como a gente executa em cada país, no Brasil e dentro do Brasil, em cada território, é muito sobre essa expressividade regional. E aí aqui no Brasil, né, como o futebol é algo super
relevante para o brasileiro, é muito relevante nos assuntos, não só a Copa do Mundo, mas futebol como um todo. Então, essa é uma campanha que vem desde janeiro. Então, começou com aquela lata que grita gol, com a campanha de promoção que levava as pessoas para assistir o jogo da Copa do Mundo, inclusive já foram assistir a Copa do Mundo, quem ganhou, e tinha promoção, né, sorteio de TV, tinham várias coisas também que estavam envolvidas. Depois a Panini, que é as figurinhas no rótulo, que tem dentro do álbum tem 2 páginas exclusivas de Coca-Cola, com 14 figurinhas exclusivas de Coca-Cola que só estão no rótulo da Coca-Cola, e que traz esse momento físico, né? Existe também um álbum digital, mas o grande negócio da Coca-Cola é atender a todos os públicos. Então, existe o álbum digital e também existe o álbum físico, esse momento de troca, de conversa, de interação, de sair das telas e de fazer momentos, conversas com família, com amigos. É uma tradição que passa de geração em geração. Então, esse momento, e aí o momento do jogo mesmo, com narração, até com campanha narrada por Galvão Bueno. Então, muitas ações que vêm desde janeiro e vai até o finalzinho da Copa do Mundo, uma campanha enorme, super importante, assim, que está dando um baita efeito. E aí a gente, como Solar, tinha esse desafio de regionalizar. Como é que a gente faz o consumidor do nosso território também sentir no dia a dia dele que a Copa estava acontecendo, não só na Cazé TV, não só na Globo, não só lá nos Estados Unidos, mas também pertinho de casa. E aí foi quando a gente criou um plano super abrangente, assim. Então a gente tem espaço de troca de figurinha em todo o nosso território. Todos os estados do nosso território receberam pelo menos uma ativação de futebol. Então a gente tinha um leque de ações que a gente dividiu por território, e os VPs de marketing regional, eles tinham, com esse cardápio na mão, junto com o comercial, a autonomia de entender onde fazia mais sentido ativar cada uma das ações, porque é assim que a gente consegue conversar, né, com cada consumidor, como a gente falou antes. E aí algumas ações específicas que chamam mais atenção, né? Então tem um espaço de troca de figurinha em Salvador também muito grande, e esse específico do Iguatemi, que está sendo um sucesso. Quando a gente passa, está lotado. E nesse, além do espaço de troca de figurinha, a gente também teve um mural, que aí foi único. Esse mural ele só esteve em São Paulo e em Fortaleza. Um mural enorme, com a figurinha do Gabriel Magalhães, que é o brasileiro que está nas nossas figurinhas, e tinha até 2 metros de altura. Todas as figurinhas da Coca-Cola, era só você se cadastrar e você pegava a figurinha que você quisesse. E você via qual era a figurinha. Então, sabe aquela uma que estava faltando no álbum? Você podia pegar aquela uma que estava faltando no seu álbum. Então, a gente queria um espaço que unisse as pessoas, um espaço que a família fosse junto, que as pessoas interagissem entre si. Então, não é só a troca da figurinha, também tem um videogame com o jogo da FIFA, também tem Totó, aqui é Pebolim, né, que fala. Não, é Totó. É Totó? Totó. Então, ótimo. Também tem Totó, tinham outros jogos, então tinham outras interações. Você pode fazer, ainda tá lá, fazer sua própria figurinha num totem. Então tem outras interações que faziam com que as pessoas conversassem, se movimentassem e gerassem aquele movimento. E a gente escolheu o Shopping Iguatemi muito pela quantidade de pessoas que passam por lá, pela importância aqui para a região. Então, são 60 mil pessoas que passam no Iguatemi por dia. Aquela praça é uma das praças principais do Iguatemi, ali na frente da cafeteria Copenhagen. Então, é um espaço e a gente fica muito feliz cada vez que a gente passa lá e tem tanta gente. Além disso, também teve, no fim de semana, quem passou na semana passada inteira, até o fim de semana, quem passou pela Praia de Iracema viu a meia bola de Coca-Cola lá. Só dando enorme. Spoiler, quem não passou, entra no Instagram do Nosso Meio, @o_nosso_meio, que a gente mostra a ativação por lá, mas pode continuar. Lindo. Aquele domo foi o mesmo domo que estava lá no Rio de Janeiro, no Tour da Taça que teve no Rio de Janeiro. E aí a gente trouxe para cá para também regionalizar esse plano e ter experiências de futebol. Então lá tinham algumas atividades, tudo gratuito, Coca-Cola para quem quisesse, um brinde oficial da FIFA no final. Então são experiências que a gente faz para que o consumidor sinta a campanha
de perto ali, perto dele, para que crie memórias, para que ele lembre, né, para frente e converse com as pessoas e tenha momentos especiais. E que a campanha, o futebol, seja ela qual for, não seja uma coisa só do Instagram, ou da Cazé TV, ou da Globo, mas que seja algo que o consumidor conseguiu viver ali. Então, a gente quer proporcionar esses momentos especiais. Muito bom. Eu ia perguntar muito sobre essa parte de como manter, né, essa consistência, né? Eu acredito que vocês se antecipam muito em tudo que vai acontecer. Mas fora os eventos, no momento que não está acontecendo nada, como é que a Solar Coca-Cola faz? Não tem, né, esse momento. Mas eu queria saber um pouco dessa... Eu acho que é do negócio entender a importância do marketing e a importância daquele setor para se comunicar com as pessoas, né? Porque eu acho que a Solar Coca-Cola tem muito disso, né? Quando você diz que vocês se preparam e fala com cada um dos gerentes regionais e dá disponibilidade, fala, ó, escolhem a região, a gente já tem a prioridade financeira em investir nisso. Eu queria que você falasse o que é que falta de uma marca para a marca enxergar disso e do setor para o setor se posicionar e mostrar que é importante para o negócio. A gente está sempre em movimento, sempre. Então... sempre, a Coca-Cola especificamente tem um calendário super robusto de ano inteiro completo. Todas as outras marcas também têm seu próprio calendário, que faz com que a gente esteja sempre em movimento. Então, teve um fim de semana específico que a gente estava com... Na semana passada, estava o Domo com Coca-Cola, tinha uma ação de Fanta acontecendo, estava na Unicef, se eu não me engano, foram 4 universidades que receberam essa ação de Fanta, porque a gente está com a campanha de Xbox, que está acabando agora, e com a ação de praia com Sprite, porque o verão do Brasil acontece em janeiro, mas aqui no Ceará e Manaus, no norte, no Pará também, o verão é mais forte agora no meio do ano. Então, a gente adapta essa campanha de verão de Sprite, por exemplo, para que acompanhe o período, realmente, a sazonalidade de temperatura do ano. Mas não é só sobre campanha e grandes momentos. Então, apesar da gente estar sempre fazendo alguma coisa... respondendo a tua pergunta, a gente também mantém as marcas, né, todas as marcas vivas ao longo do ano inteiro. E aqui é a hora que a gente, como engarrafador, tem bastante orgulho de falar que aí não é só a campanha, não é só a TV, não é só o influenciador, mas é principalmente o ponto de venda. Então, é estar presente no ponto de venda, estar presente com o preço certo, da forma correta, gelado, né, com as nossas geladeiras, com os nossos promotores, com a ativação. Então, é o momento, apesar desses, né, tem os momentos de altos picos, e baixos, né, e picos de campanha, mas o principal disso tudo é essa perenidade e a consistência que a gente tem na nossa execução nos pontos de venda. Seja um restaurante, que a gente chama de frio, né, seja um varejo tradicional, uma mercearia de bairro, seja um grande supermercado. Não importa. Pra gente, se tem Coca-Cola, se tem bebida, tem Coca-Cola, e se tem Coca-Cola, é vendido e ativado pela Solar, dentro do nosso território. E é assim que a gente se mantém presente na vida e no dia a dia dos consumidores. Realmente, nessa conexão real, no dia a dia, no consumo, de estar presente não só na marca, mas também o produto. Como você disse, né? Você até falou, não tem um momento que não está acontecendo nada, e realmente não existe, né? E falando de mercado, a gente vê a IA vindo com tudo, mas ao mesmo tempo a conexão humana vindo com tudo, e olhar para a regionalização vindo com tudo também, são muitas tendências que vêm surgindo, né? Eu queria que você falasse um pouco de pilares, os pilares que sustentam o marketing da Solar Coca-Cola, que você acha que vão manter a marca relevante para o futuro, né? A longevidade do negócio para o futuro, porque eu acho que a Solar tem muito a consciência de impacto regional, né? Não é uma marca que vive só do marketing em si, mas vive de cuidar das pessoas e de entender que aquela marca faz sentido, o negócio faz sentido, porque faz sentido na vida de muita gente, né? Sim. Não só do consumidor, mas do colaborador. Sim. Mas eu queria que você terminasse falando desses pilares do marketing que vai manter a continuidade e a longevidade do negócio. Sobre pilares do marketing, a gente tem muito, né? Garantir a presença na mente do consumidor, então... estar presente no momento da compra, no melhor lugar. Tem até um statement que está no Museu da Coca-Cola, lá em Atlanta, que é estar presente a um braço de ser alcançado.
Então, esse é o papel que a gente tem o tempo inteiro, em todos os pontos de venda, em todos os momentos. Então, manter essa presença e essa lembrança em relação à Coca-Cola. Um outro ponto é continuar a inovação. Então, manter-se inovando, seja inovando nas campanhas, seja com collabs, com parceria, com sabores especiais, com latas colecionáveis, seja realmente com inovação de produto, com novos sabores, com novas variantes. Então, a existência de uma Coca Zero, de uma Sprite Zero, já são inovações versus o passado. E outros sabores e outros produtos por vir. Então, inovação, manter-se inovado, antenado, conectado, também é um outro pilar muito importante. E, óbvio, a gente não pode esquecer dessa conexão com o consumidor. Então, entendendo as gerações, conversando com as várias gerações. Então, a gente fala com as gerações mais jovens, mas a gente também fala com as gerações mais velhas. Então, a gente está sempre em movimento e sendo bastante democrático nessa relação e trazendo a Coca-Cola para todo mundo. Sobre a IA, especificamente, eu acho que tem um ponto interessante do que você falou, que a IA permite que você customize em escala, né? E eu acho que o de grande diferencial do marketing daqui para frente é conseguir customizar. E uma marca tão grande, tão diversa que a gente tem, né? Que é a Coca-Cola, a Fanta, a Sprite, as grandes marcas que a gente tem, como é que a gente pode fazer em relação a IA, assim? E aí, como é que a gente consegue se manter ativo, se manter próximo, se manter customizado? E aí eu vou trazer um exemplo que são nossas printing houses. A Solar tem gráficas próprias para produzir seus próprios materiais de ponto de venda. E com isso a gente consegue ser muito customizado. Então, acabei de voltar de uma rota de São João, lá em Caruaru, e a gente cada ponto de venda tinha sua toalha de mesa com o nome do ponto de venda. Então, quando a gente conseguiria fazer isso 20 anos atrás? Então, a gente consegue customizar em escala, podendo trazer a IA para o nosso marketing e sempre colocando o cliente no centro, né? A IA é ferramenta. Então, não é usar a IA pela IA, mas é uma IA que nos permita atender melhor o nosso cliente, que consiga alcançar melhor o consumidor de alguma forma. A gente usa muito a IA, por exemplo, para criar as figurinhas de cada consumidor. Então, você entra no site da Coca-Cola, você pode criar sua própria figurinha, tirar uma foto sua e virar a figurinha. Isso é uma IA. E é uma customização em escala. Fazer o seu mini crack, não sei se tu lembra dos mini cracks, que foi uma campanha e tal, você pode fazer um mini crack próprio seu. E eu tenho meu mini crack. E eu tirei uma foto e o sistema fez o meu mini crack e me devolveu uma foto do mini crack da Patrícia. E foi uma IA que fez com customização em escala. Então, eu acho que é algo que, para observar, né, é o presente, não é o futuro, mas que mantém consistente os nossos pilares. A IA não vem mudar os nossos pilares. Ela vem fortalecer, mudar um pouco a forma de trabalhar, mas fortalecer os nossos pilares de conexão com as pessoas e com os consumidores e com os nossos PDVs. Muito bom. Muito obrigada, Patrícia, pelo bate-papo, pelo tempo, por ter compartilhado um pouquinho do que serve de inspiração, né? Tanto da sua trajetória como a trajetória da Solar. Acho que tem muita coisa boa aí para vocês fazerem, para continuarem fazendo e inspirando outras pessoas e outras marcas. Ai, coisa boa. Eu que agradeço. Espero que tenha trazido um pouco do que eu faço, um pouco do que a Solar faz, da Coca-Cola. É muito gratificante esse trabalho. Eu gosto demais. Acho que dá pra perceber pelo meu sorriso. Não, e Solar Coca-Cola tem disso, né? Primeiro que as pessoas são todas solares. Começa por aí, né? E tem muito disso, desse carinho mesmo, de fato, pela marca, né? E desse entendimento. Acho que é uma consciência que todos vocês têm em relação ao poder que a marca tem. Né? A gente tem paixão nos nossos valores da companhia, pra ter uma ideia. E a gente realmente vive no nosso dia a dia os nossos valores. Então, é muito gratificante. Espero que eu tenha conseguido passar esse conhecimento e o que a gente faz aqui para vocês, e fico à disposição para a gente bater novos papos e falar de novidades, e quando tiver a Copa Feminina e outras ações, a gente está sempre em movimento. Estamos juntos. Você que está aí nos acompanhando, acompanhe o nosso portal, nossomeu.com.br, o nosso Instagram, @onossomeio, e claro, o Nosso Meucast, toda sexta-feira, no seu, no meu, no Nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.